Você sabia que, no Brasil, a durabilidade dos carros populares é um dos fatores mais importantes na hora de escolher o modelo ideal? Afinal, quem não quer um carro que dure anos sem grandes surpresas, não é mesmo? Em um mercado automotivo onde a confiabilidade e o custo-benefício falam mais alto, o público busca cada vez mais carros que não apenas atendam às necessidades do dia a dia, mas que resistam ao tempo, ao uso intenso e, claro, ao bolso. Mas o que torna um carro realmente durável? Será que esses modelos mais baratos realmente aguentam o tranco? E mais, como saber se o carro que você está pensando em comprar tem o potencial de durar muitos quilômetros sem apresentar problemas graves? Hoje vamos testar a durabilidade de 5 carros populares que são campeões de venda no Brasil, modelos que você provavelmente já pensou em comprar ou já teve a oportunidade de ver nas ruas. E a pergunta que não quer calar é: será que eles são tudo o que prometem quando o assunto é resistência e longevidade? Fica com a gente até o final, porque vamos te mostrar como esses carros se comportam em condições extremas e o que realmente vale a pena na hora de investir em um carro popular. Quando falamos sobre a compra de um carro, muitas pessoas se concentram no preço inicial e em como o carro vai se encaixar no orçamento do mês. No entanto, o que muitos esquecem é que a durabilidade do carro impacta diretamente no seu bolso ao longo dos anos. Comprar um carro barato pode até parecer uma boa opção, mas, se ele não aguentar o tranco e começar a apresentar defeitos caros, o preço baixo inicial rapidamente se transforma em um grande custo de manutenção. Imagina só o cenário. Você compra um carro, acha que fez o melhor negócio, mas, após alguns anos de uso, começa a gastar com peças de reposição caras, manutenção frequente e reparos que parecem nunca acabar. Isso não só afeta o seu orçamento mensal, como também diminui o valor de revenda do carro, deixando você com um bem desvalorizado. Agora, ao escolher um carro com boa durabilidade, você garante não só um investimento mais inteligente, mas também uma economia a longo prazo. Isso porque um carro confiável e resistente exigirá menos visitas à oficina, terá peças de reposição mais acessíveis e, por fim, terá uma vida útil bem maior. E quem não quer um carro que não apenas faça o trabalho de te levar de um lugar ao outro, mas que também mantenha sua condição por muitos anos? Vamos analisar juntos se esses 5 carros populares realmente cumprem essa promessa de durabilidade e se eles são uma escolha inteligente para quem pensa no longo prazo. Quando falamos em aguentar o tranco, estamos nos referindo à capacidade do carro de resistir ao desgaste natural e a situações adversas sem perder a sua funcionalidade. Mas o que exatamente envolve isso? Em primeiro lugar, um carro que aguenta o tranco é aquele que pode passar por altos quilômetros rodados sem sofrer quebras inesperadas. Ele deve ser capaz de suportar longas viagens, terrenos irregulares e até mesmo a pressão do uso constante no dia a dia, sem comprometer a sua performance. Isso vai além da questão estética ou do desempenho em estradas pavimentadas. Estamos falando de aspectos fundamentais como a resistência do motor, da suspensão, da caixa de câmbio e de outros componentes essenciais que garantem o bom funcionamento do veículo. E mais, é um carro que, quando você precisa dele, não vai te deixar na mão, seja por problemas mecânicos ou elétricos. Aguentar o tranco também envolve a capacidade do carro de passar por diversas condições climáticas e de estrada. Chuva, calor extremo, estradas de terra ou até mesmo o tráfego pesado das cidades, tudo isso precisa ser enfrentado com resistência e confiabilidade. Agora, a pergunta é: será que os carros que vamos testar hoje realmente aguentam o tranco? Será que eles se comportam bem nessas condições sem te deixar na mão? Começamos nossa análise com o Toyota Corolla, um dos carros mais tradicionais e procurados no mercado de usados no Brasil. Desde sua chegada ao país, nos anos 90, o Corolla se consolidou como sinônimo de confiabilidade e durabilidade. Mas será que ele realmente aguenta o tranco ao longo dos anos, especialmente no mercado de carros usados de 2025? O grande diferencial do Corolla está na sua mecânica robusta e simples. O motor, a suspensão e o câmbio são projetados para suportar o uso intenso, o que faz com que ele tenha uma excelente vida útil. Mesmo em modelos com mais de 10 anos,
o Corolla ainda apresenta uma performance impressionante, com poucos casos de falhas mecânicas significativas. Isso se deve em grande parte ao fato de que a Toyota opta por um design conservador, priorizando a durabilidade e a facilidade de manutenção, em vez de adicionar tecnologias complexas que podem causar problemas a longo prazo. Além disso, o valor de revenda do Corolla é outro ponto que demonstra a sua durabilidade. Ele mantém seu preço elevado no mercado de usados, o que é um claro reflexo da confiança do consumidor na resistência do modelo. E não para por aí. A manutenção do Corolla é simples e as peças de reposição são facilmente encontradas, o que significa que você não vai gastar uma fortuna para manter o carro em boas condições. Mas, como qualquer carro, o Corolla tem suas limitações. A falta de inovações tecnológicas em alguns modelos mais antigos pode ser vista como um ponto negativo para quem busca mais recursos modernos, como conectividade avançada ou sistemas de assistência ao motorista. No entanto, se você procura um carro prático, confiável e que resista ao tempo, o Corolla é uma das melhores opções. Quando falamos de durabilidade, não podemos deixar de destacar a mecânica do Toyota Corolla, especialmente seu motor, que é conhecido por ser um dos mais confiáveis do mercado. Durante nosso teste, observamos que mesmo com centenas de milhares de quilômetros rodados, o motor do Corolla se mantém firme e com baixa incidência de falhas. Isso se deve à sua construção robusta e ao fato de que a Toyota utiliza materiais de alta qualidade que resistem bem ao desgaste com o tempo. Outro ponto importante que destacamos durante os testes foi o comportamento do câmbio e da suspensão. A suspensão do Corolla, mesmo após anos de uso, mantém o conforto e a estabilidade, o que é essencial para quem passa muito tempo no trânsito ou em estradas mais irregulares. Ela raramente apresenta problemas e, quando isso acontece, o custo de manutenção é bem acessível. Além disso, o sistema de arrefecimento do motor também é eficiente, ajudando a evitar o superaquecimento, um problema comum em carros mais antigos, que podem sofrer com falhas no radiador ou em componentes do sistema de refrigeração. Em resumo, o Corolla tem uma excelente resistência mecânica que o torna uma das melhores opções para quem busca durabilidade a longo prazo. Mas é claro que, como qualquer carro, ele não está imune a falhas. A maior parte das queixas dos donos de Corolla com modelos mais antigos gira em torno do desgaste natural das peças de suspensão e do sistema de freios, que podem precisar de substituição após anos de uso. No entanto, a manutenção do Corolla é relativamente simples e barata, o que o coloca como uma escolha sólida no mercado de carros usados. Agora é a vez de analisar o Chevrolet Onix, um dos carros mais vendidos do Brasil e um verdadeiro fenômeno no mercado. Lançado em 2012, o Onix conquistou rapidamente o público brasileiro, oferecendo uma combinação de baixo custo de manutenção, desempenho eficiente e um design moderno que agradou a muitas pessoas. Mas como ele se sai no quesito durabilidade? Vamos ver como ele aguentou o tranco nos nossos testes. O grande ponto positivo do Onix é a sua mecânica simples e eficiente. O motor 1.0 e 1.4 são conhecidos pela resistência e pelo baixo consumo de combustível, o que ajuda a reduzir o custo de manutenção ao longo dos anos. Mesmo em modelos mais antigos, a confiabilidade do motor se mantém em alto nível e raramente há falhas graves nos primeiros anos de uso. Esse é um dos motivos pelos quais o Onix continua a ser uma escolha popular entre motoristas que buscam um carro econômico, mas sem abrir mão da durabilidade. Outro fator que contribui para a sua durabilidade é a disponibilidade de peças de reposição. Como é um carro extremamente popular, as peças são fáceis de encontrar e relativamente baratas, o que facilita o processo de manutenção. Isso é um grande atrativo para quem compra um modelo usado e deseja evitar surpresas desagradáveis com custos altos de reparação. No entanto, é importante destacar que, assim como qualquer carro, o Onix tem algumas limitações. A suspensão e o sistema de direção podem apresentar desgaste mais rápido se o carro for usado em condições adversas, como estradas de terra ou tráfego pesado.
Além disso, alguns modelos mais antigos podem apresentar falhas em componentes do sistema elétrico, especialmente nas versões com mais de 5 anos. No entanto, essas falhas não são recorrentes, e o custo de reparo tende a ser baixo em comparação com outros modelos. Agora que discutimos a mecânica do Chevrolet Onix, vamos avaliar como ele se comporta em condições severas de uso, ou seja, em situações que exigem mais do carro, como estradas irregulares, tráfego intenso e longas distâncias. Durante os testes, o Onix se mostrou um carro resiliente e capaz de lidar com esses desafios de maneira bastante eficiente. A suspensão do Onix, embora simples, faz bem o seu trabalho. Ela lida com buracos e imperfeições no asfalto de forma razoável, oferecendo um bom conforto para os ocupantes, mesmo em condições adversas. No entanto, é bom destacar que, em condições muito severas, a suspensão pode sofrer mais desgaste do que em carros com sistemas mais robustos, como o Toyota Corolla, por exemplo. Isso significa que, com o tempo, os amortecedores e outras peças da suspensão podem precisar de reparo ou substituição mais frequente. Quanto à manutenção, o Onix é, sem dúvida, um dos modelos mais econômicos de se manter. As peças são baratas e fáceis de encontrar, o que faz com que o custo total de manutenção ao longo dos anos seja muito mais baixo do que a média de outros carros populares. Além disso, a rede de concessionárias e oficinas está bem estabelecida em todo o país, o que facilita o acesso a serviços de qualidade. Porém, com o tempo e uso constante, o Onix pode começar a apresentar algumas falhas elétricas, principalmente em versões mais antigas. Isso inclui problemas como faróis ou sistemas de infotainment com falhas. Embora não sejam falhas catastróficas, esses pequenos problemas podem ser incômodos para o dono do carro e exigem atenção. Apesar disso, em geral, o Onix se sai muito bem em termos de durabilidade, especialmente para quem procura um carro econômico e fácil de manter, sem precisar enfrentar grandes custos com reparos. Agora vamos falar sobre o Hyundai HB20. Um modelo que também conquistou seu espaço no Brasil, sendo uma das opções mais populares no mercado de carros compactos. O HB20 se destaca pelo seu design arrojado e por ser um carro muito procurado no segmento de carros de entrada. Mas, além da estética, será que ele realmente aguenta o tranco quando o assunto é durabilidade? O grande diferencial do HB20 está na confiabilidade mecânica. Durante os nossos testes, observamos que ele tem uma performance muito boa em condições normais de uso, seja em estradas ou no trânsito urbano. Seu motor, geralmente nas versões 1.0 e 1.6, é econômico e oferece uma boa resistência ao desgaste. A Hyundai tem uma tradição de construir motores simples e robustos, e no HB20 não é diferente. Com a manutenção correta, o HB20 é capaz de rodar por muitos anos sem apresentar grandes problemas. No entanto, a suspensão do HB20, embora adequada para o uso diário, não se comporta tão bem em terrenos irregulares e de mais difícil acesso. Carros mais novos têm mostrado um desgaste maior nas peças de suspensão, especialmente em versões mais antigas, que podem precisar de reparos mais frequentes. O sistema de direção também pode apresentar sinais de desgaste em modelos mais antigos, exigindo manutenção regular para manter a precisão e a estabilidade. No geral, o HB20 é um carro que resiste bem ao uso diário, com a vantagem de ser econômico e fácil de manter. Mas, como qualquer carro, ele tem suas limitações, principalmente quando exposto a condições mais severas de estrada ou uso intenso. No entanto, se você está buscando um carro para o dia a dia, o HB20 é uma escolha sólida, com bom desempenho e durabilidade. Quando falamos em durabilidade, a suspensão do carro é um dos sistemas mais importantes a se considerar, já que ela é responsável por manter o conforto e a estabilidade, além de ser bastante exigida em condições de estrada ruins ou tráfego pesado. No caso do Hyundai HB20, durante os testes de durabilidade, notamos que em condições normais de uso, a suspensão se comporta bem, oferecendo conforto e estabilidade nas viagens mais curtas e no dia a dia. No entanto, quando o carro é usado por longos períodos em estradas de terra ou em trânsito intenso, a suspensão começa a mostrar sinais de desgaste. Em modelos mais antigos, a troca de amortecedores e molas pode ser necessária mais cedo do que o esperado.
Isso é especialmente visível em versões de entrada, que, embora sejam bastante econômicas, não possuem o mesmo nível de robustez em comparação com outros modelos de sua categoria, como o Toyota Corolla. Outro ponto importante são os componentes mecânicos do HB20, como o câmbio, que se mantém bastante resistente ao longo do tempo. Mesmo em versões com mais de 100 mil quilômetros rodados, não encontramos grandes falhas no câmbio ou no motor, o que é um bom indicativo de que, com manutenção preventiva, o HB20 pode ser um carro durável. Porém, vale a pena lembrar que a manutenção periódica é essencial para que a mecânica do carro continue funcionando de forma eficiente e sem surpresas. No entanto, ao usar o HB20 em condições mais severas, é importante ficar atento a sinais de desgaste em componentes como bushings da suspensão e rolamentos das rodas, que podem precisar de reposição mais rápida do que em carros de outros segmentos ou marcas. A chave para manter o HB20 durável está em manutenções regulares e no cuidado ao trafegar em condições mais adversas. Agora vamos falar do Fiat Uno, um dos carros mais icônicos do Brasil, que há décadas faz parte da história automotiva do país. Embora tenha sido aposentado da linha de produção, o Uno continua sendo um dos carros usados mais procurados e respeitados no mercado de carros populares. Mas será que, com tantos anos de história, ele ainda é um carro que aguenta o tranco, especialmente em termos de durabilidade? Durante nossos testes, ficou claro que o Uno é um verdadeiro tanque. Seu motor simples e eficiente, normalmente nas versões 1.0, é extremamente econômico e oferece uma resistência impressionante, mesmo após muitos quilômetros rodados. A mecânica do Uno é fácil de entender e não tem grandes complexidades, o que contribui para sua longa vida útil. Esse design simples, por mais que não tenha o apelo tecnológico de outros modelos, é uma das razões pela qual o Uno nunca sai de moda e continua sendo um dos carros mais procurados no mercado de usados. Além disso, a suspensão do Uno, apesar de ser básica, é bastante robusta, permitindo que o carro aguente o uso contínuo em estradas de terra e outras condições severas, sem comprometer o desempenho. Embora as versões mais antigas possam sofrer com o desgaste da suspensão, o custo para a substituição de peças é relativamente baixo e fácil de encontrar. Outro ponto forte do Uno é sua manutenção simples. Por ser um modelo antigo, as peças são amplamente disponíveis e baratas, o que facilita o processo de reparo e garante uma vida longa ao veículo. No entanto, é preciso estar atento a modelos muito antigos, que podem ter sinais de desgaste excessivo em peças mais críticas, como o sistema de direção ou quadro de suspensão. Em resumo, o Fiat Uno continua a ser uma excelente escolha para quem busca um carro econômico, durável e fácil de manter. Seu design simples é a chave para a sua longevidade e, com a manutenção correta, ele continua a ser um campeão de resistência no mercado de usados. Agora, vamos falar do Volkswagen Gol, um dos carros mais amados e vendidos do Brasil, que está presente nas ruas há mais de 4 décadas. O Gol se consolidou como um verdadeiro ícone nacional, sendo não apenas um carro popular, mas também um modelo conhecido pela sua resistência e durabilidade ao longo do tempo. Mas, será que o Gol ainda aguenta o tranco, especialmente nos dias de hoje? Durante os nossos testes, o Gol se destacou por sua mecânica simples e confiável, que contribui para sua longevidade. O motor 1.0, 1.6 ou até 1.8, dependendo da versão, é bastante resistente e fácil de manter. Esses motores são conhecidos por não apenas aguentar longos períodos de uso intenso, mas também por terem um baixo custo de manutenção. Isso é uma grande vantagem para quem compra um modelo usado, já que as peças de reposição são amplamente disponíveis e têm um custo muito acessível. Além disso, o Gol apresenta uma suspensão que, mesmo após anos de uso, se comporta bem em estradas irregulares e no tráfego pesado. Ele é um carro que resiste a uma grande quantidade de quilômetros rodados e os componentes de suspensão raramente apresentam falhas significativas. Quando isso ocorre, a troca de peças não costuma ser cara ou complicada, o que contribui para o baixo custo geral de manutenção do Gol. Em termos de durabilidade, o Gol tem uma vida útil impressionante.
Mesmo modelos com mais de 10 anos de uso conseguem manter sua integridade mecânica e continuar sendo uma opção muito procurada no mercado de usados. A alta liquidez do Gol, ou seja, a facilidade com que ele pode ser vendido ou trocado, é uma das razões pelas quais ele é tão popular entre os motoristas brasileiros. Porém, é importante destacar que, como qualquer modelo, o Gol também tem suas limitações. Por exemplo, algumas gerações mais antigas podem apresentar problemas na suspensão após muitos quilômetros, e o desgaste nas peças de direção e câmbio também é algo que pode surgir ao longo do tempo. Mas, mesmo nesses casos, a manutenção do Gol é simples e acessível, o que mantém sua popularidade. Então, qual desses carros populares aguenta o tranco melhor? Cada um deles tem suas vantagens. Mas se você procura um carro que combina resistência, custo-benefício e facilidade de manutenção, o Toyota Corolla e o Volkswagen Gol saem na frente. No entanto, se você está procurando algo mais econômico e acessível, o Chevrolet Onix e o Fiat Uno também são excelentes opções. E aí, qual desses modelos você escolheria? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com a gente a sua experiência com esses carros. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre carros, dicas de compra e muito mais.